Olá! O conceito apresentado nesta videoaula é muito utilizado em diversos tipos de aplicações. A partir do tratamento de uma interrupção associada a eventos, como o estouro de um temporizador, é possível criar aplicações que gerenciem tarefas em intervalos de tempos específicos, como, por exemplo, um dispositivo datalogger, que faz a leitura de um determinado sinal de entrada em intervalos de tempos regulares. Este conceito é utilizado, por exemplo, em sistemas operacionais de tempo real, ou RTOS. Neste exemplo, utilizaremos o timer TIM3 com o objetivo de gerar uma interrupção de tempo programável. Para indicar a execução da rotina de interrupção, programamos uma sequência de acionamento para o LED D2. Dessa forma, toda vez que o contador do timer TIM3 alcançar o seu valor limite, a rotina de interrupção será executada e o chaveamento do LED D1 será momentaneamente congelado. Além disso, será possível desligar a interrupção de timer TIM3 a qualquer instante, bastando para isso pressionar a chave S1. Vamos abrir a pasta do exemplo 12. Aqui nós podemos observar modificações tanto na biblioteca de entradas digitais de GIN, quanto na biblioteca de saídas digitais e o código-fonte desse nosso novo projeto. Então vamos abrir o código de digialt.h do arquivo de cabeçalho, Ctrl C, modificar lá em nosso projeto o arquivo digialt.h. Vamos fazer o mesmo procedimento para os demais. Para o digialt.c. Para o digin.h. Também o digin.c. Vamos criar o nosso novo arquivo principal. Antes disso, temos que criar o seu novo diretório. tin interrupt. New file. tin interrupt. tin int.c. Vamos copiar o novo código. Ctrl V. Aqui nesse projeto, fizemos pequenas modificações mais uma vez. Na biblioteca de GIN, nós modificamos o nome da nossa entrada agora para DIN botão 1. E também ela vai estar conectada à nossa entrada digital, ao nosso pino 1 da porta B, que é o pino conectado então à nossa chave S1 da placa de desenvolvimento. Do restante é tudo exatamente igual. A saída digialt, como nós temos agora dois LEDs, LED 1 conectado à saída PB0, a porta B pino 0, LED 2 conectado à porta B pino 3. Feita as configurações necessárias aqui também no arquivo fonte, passamos então para o nosso arquivo principal. Muito bem. No nosso arquivo principal, nós podemos perceber aqui a criação de uma função de inicialização de timer. A gente chamou essa função de initTimerLog. Então, a gente vai criar aqui uma interrupção por tempo, que a cada determinado tempo ela será executada e uma determinada função, um determinado acionamento será feito em um dos nossos LEDs. Aqui nós temos uma coisa muito importante. Estamos utilizando para este exemplo o timer 3. É o mesmo timer que nós configuramos anteriormente lá na nossa biblioteca para o PWM Input, a nossa biblioteca capin. Nós temos um problema. Se a gente compilar agora a nossa aplicação, nós temos a definição do nosso timer 3 em dois pontos aqui.
tanto nesse nosso código-fonte agora, no programa TIN-int, quanto na nossa biblioteca capim. E a gente vai ter um conflito por conta dessa declaração. Então a gente pode observar que o timer3 ele foi definido inicialmente na nossa biblioteca capim. Então o que a gente vai fazer? Como nós não vamos utilizar nesta aplicação a biblioteca capim, a gente vai simplesmente deletar ela aqui da árvore de software do projeto. Ela não foi deletada lá do diretório principal da aplicação, tanto é que se a gente quiser reinserir essa biblioteca para uma futura utilização, a gente pode vir aqui com o botão direito, adicionar arquivos e buscar os arquivos então desta biblioteca direto lá no diretório capim e inseri-los novamente. Vamos então deletar esses arquivos para não gerar conflito com o timer3 que é utilizado agora pela nossa aplicação. Vamos compilar para ver se a gente vai ter novamente esse tipo de falha. Está aí, compilado com sucesso. Bom, explicando o funcionamento da nossa aplicação, então nós incluímos as 3 bibliotecas necessárias: biblioteca de leitura das entradas digitais, no nosso caso, leitura da chave S1, biblioteca de acionamento de saídas digitais, neste caso vamos acionar os LEDs D1 e D2, e a nossa biblioteca de atrasos. Aqui a gente criou uma função, a gente poderia criar uma biblioteca e adicionar essa função no nosso arquivo-fonte de uma determinada biblioteca. Mas como esse daqui é uma aplicação bem simples, onde nós fazemos utilização aí do timer, a gente resolveu criar a nossa função dentro do nosso próprio programa principal aqui. É uma função muito simples. O que a gente faz nessa função de inicialização do nosso timer? Bom, primeiro a gente habilita o clock para este timer, a gente declara, antes de mais nada, as nossas variáveis, né, os seus tipos aqui para as estruturas de inicialização do controlador vetorial de interrupções e do timer. Fazemos a inicialização aí do barramento APB1 para o timer, né, para o periférico timer3. Fazemos uma divisão de clock aqui por 0, um período 0 também, uma pré-escala aqui nesse caso de 36.000. Então, se a gente dividir os 72 MHz do clock por 36.000, a gente tem aqui contagens, né, períodos de 500 microsegundos. Então, o nosso contador aqui do timer ele vai trabalhar de 500, ele vai sofrer um estouro, nosso timer, de 500 em 500 microsegundos. Configuramos o período como 0, então, portanto, ele vai fazer esse seu estouro de 500 em 500 microsegundos. Bom, o que mais que a gente configurou aqui? Nós habilitamos a interrupção por estouro de timer, do timer 3, né? Então em 500 microsegundos ela já vai estourar pela primeira vez. Configuramos o controlador vetorial de interrupção aqui com uma prioridade mais baixa que o exemplo anterior. Configuramos aqui com a prioridade número 2, né? Fazemos aqui a inicialização do registrador ARR e habilitamos o nosso clock. Então, de cara, né, o que nós vamos fazer aqui? Bom, no programa principal é muito simples, né? Inicialização dos clocks do microcontrolador, inicialização das rotinas de atraso, a definição aqui do grupo de prioridades 4, né, para poder trabalhar com os 16 níveis de interrupção exclusivamente para o Preemption Priority, inicialização das saídas digitais, inicialização das entradas digitais, geramos um atraso, fazemos a inicialização do timer 3 e sua interrupção. Então aqui nós estamos chamando a função que foi implementada aqui no início do programa. Entramos no loop infinito. De 1 em 1 segundo, esse programa ele aciona o LED 1. Então o LED 1 ele fica ali num chaveamento, né, num pisca-pisca, de 1 em 1 segundo. Isso é o que é feito no programa principal aqui no nosso loop infinito. É possível também desinicializar, né, desligar aqui, no caso, o timer 3. Para isso, temos que pressionar o nosso botão 1, né, detectar a borda de descida aqui para o nosso botão 1, a nossa chave S1. Aqui fazemos a deinicialização, né, no nosso caso aqui nós desligamos o timer 3. E o que acontece? O primeiro estouro que a gente tem aqui do timer se dá com 500 microsegundos. Bom, então logo de cara, antes mesmo de a gente executar aqui a função TheOutWrite, dentro desse
próprio delay aqui de 1 segundo, acontece o primeiro estouro do nosso timer. Bom, o que então é feito? A gente tem aqui a rotina para tratamento automático da nossa interrupção, associada, no caso, ao timer 3. A gente verifica se o estouro foi mesmo, se a interrupção foi mesmo gerada pelo estouro do timer 3. E agora a gente está utilizando uma função muito interessante da biblioteca de periféricos de timer da ST, que é a função TIN Set Auto Reload. O que essa função ela faz? Quando a gente passa para ela aqui o valor 60.000, o que nós estamos fazendo? Bom, como o nosso timer ele foi programado aqui para trabalhar com uma pré-escala, né, com um período de 500 em 500 microsegundos, inicialmente nós configuramos aqui o período do nosso timer como 0, ou seja, ele conta apenas um período de 1000 microsegundos, ou seja, um incremento no seu temporizador, no seu contador interno, né? E ele estoura. Quando a gente utiliza a função setAutoReload, ela pega esse valor de 60.000 e ela justamente seta esse valor para o registrador ARR, que não é nada mais, nada menos, é o nosso período. Então a gente está setando agora o nosso período para 60.000 períodos de 500 microsegundos. Então, se a gente pegar 500 microsegundos e multiplicar por 60.000, nós estamos agora setando o nosso timer para trabalhar com intervalos de 30 em 30 segundos. É possível, inclusive, o usuário, dinamicamente, durante a sua aplicação, trabalhando aqui com ifs, né, de acordo com uma determinada entrada digital que ele seta, ele modificar esses valores de tempo para que o estouro possa ser mais lento ou possa ser mais rápido. Logo após, nós limpamos a flag de interrupção para que ela possa acontecer novamente. E olha que legal, nós executamos uma sequência de acionamentos no LED 2. Então ele fica ligado por 300 milissegundos, desligado por outros 300, depois ligado por 500, desligado por 500 microsegundos e finalmente ligado durante 1 segundo e desligado durante 1 segundo. Essa rotina de interrupção, ela, pelo próprio nome já diz, ela interrompe o funcionamento aqui do LED 1. Então, vamos imaginar que o LED 1 ele esteja apagado. Aqui nós fazemos, teoricamente, né, um pisca-pisca de 1 em 1 segundo. Só que vamos imaginar que passaram 30 segundos e essa interrupção ela está sendo executada. Então, a gente pode somar aqui 300, 300, 600... 1,6 segundos, 3,6 segundos. Então, durante 3,6 segundos, o LED 2 ele vai ficar trabalhando, acendendo e apagando, e enquanto isso o LED 1 ele permanece congelado no seu último estado de funcionamento. Somente após a saída dessa interrupção é que ele volta a ter o seu acionamento normal, feito aí de 1 em 1 segundo. Então é muito legal esse conceito que a gente vai apresentar aqui nesse exemplo. Bom, aqui é importante então conectarmos o nosso, pelo menos o nosso LED 1 e o LED 2 nas posições corretas aqui da placa de desenvolvimento para os seus respectivos jumpers e conectarmos aqui a chave S1, o jumper que seleciona essa chave para a posição chaves, para a gente poder com a chave S1 desligar aí a nossa interrupção de 30 em 30 segundos. Vamos então transferir a nossa aplicação para a placa de desenvolvimento e visualizar o seu funcionamento. Podemos perceber aqui que o LED D2 ele fez o chaveamento, né, porque a interrupção ela é executada logo de cara, né, e volta ao funcionamento normal aqui para o LED 1. Então, de 1 em 1 segundo, o nosso LED 1 ele vai ficar piscando, e após 30 segundos a gente vai ver que será interrompido o funcionamento do LED 1, e a gente vai passar aqui para a rotina de interrupção que trata exatamente do acionamento do LED 2. Então, quando chegar nos 30 segundos, a gente vê que automaticamente para de piscar. Olha, observe, já fez aqui a rotina de acionamento do LED 2, terminou a interrupção, volta para o acionamento do LED 1. Então, o que a gente vai fazer? São 30 segundos para acontecer isso. Nós vamos agora pressionar a chave S1 e observar se no próximo ciclo ele já não vai mais executar aqui o LED 2. Vamos acionar a nossa chave e o que a gente tem que aguardar agora é o acionamento do LED 2 não acontecer, porque agora nós fizemos aqui o acionamento da rotina de desinicialização, né? Ela
ela desligou aqui, no nosso caso, o timer 3 aqui, que acionaria, né, que entraria numa rotina de interrupção que faria um acionamento sequencial, né, um chaveamento sequencial no LED D2. Então, enquanto eu estou falando aqui, a gente pode observar que já se passou esse tempo de 30 segundos e o nosso LED 2 não acionou mais. Se a gente resetar a nossa placa de desenvolvimento, o nosso LED D2 volta ao seu funcionamento normal de 30 em 30 segundos. Obrigado pela atenção de todos.